sexto ano! How are you? Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre estrangeirismos. Bom, palavras estrangeiras que nós usamos no nosso dia a dia. Elas fazem parte da nossa rotina. Bom, vamos lá? Dicas da Teacher Daisy para vocês nessa manhã, nessa tarde, nesse horário que você está assistindo essa aula. Não perca essas dicas, elas são importantes para você. Bom, estrangeirismos, então, aquelas palavrinhas que a gente vê no nosso dia, como, por exemplo, hot dog, milkshake, né? Faz parte do seu dia a dia. Então, nós temos aí uma atividade sobre isso. Isso é uma coisa que você já conhece. Então, vamos lá. Os estrangeirismos são palavras vindas de outras línguas que usamos em nosso dia a dia. Elas não fazem parte do nosso português, originariamente do português. Usamos palavras emprestadas, tá bom? Então, temos muitas delas vindas do inglês, que usamos no nosso cotidiano, muitas vezes sem saber sua procedência. A cada dia, novas palavras entram na língua. E um detalhe muito importante para vocês. Não é porque nós estamos usando uma palavra em inglês que aquele significado é também usado na língua inglesa, tá bom? Às vezes a gente pega uma palavra, usa ela, mas ela não tem aquele significado que a gente pensa que tem, tá? Então vamos lá. Nós temos uma lista de palavras para você associar. Você pode ver aí que você tem duas colunas no exercício 1. Você vai associar, elas não estão traduzidas ao pé da letra, viu, pessoal? Uma ou outra até está, mas não é necessariamente esse o significado que elas têm. Então, você vai observar as palavras que estão em inglês e associar com a outra coluna, conforme aquilo que você imagina, aquilo que você usa ela, como você tem apropriado dela, tá bom? Bom, vamos para o exercício 2. No exercício 2, complete o seguinte diálogo com as palavras que estão na caixa abaixo. Essa daqui está muito fácil para você fazer. Você vai lendo o texto em português e encaixando essas palavras que estão no quadro aí nesses espaços em branco. Esse é aquele tipo de atividade fill in the blanks, que você já deve conhecer muito bem, tá bom? Que é preencher os espaços em branco, ok? Bom, vamos para o exercício 3. Agora a gente vai falar uma coisa muito bacana, que é as estações do ano. Nós temos, we have 4 seasons, ok? Spring, summer, autumn and winter. Bom, nós temos 4 estações do ano. My favorite is spring, que é a estação que nós estamos agora. Nós estamos em spring, primavera, tá bom? Bom, se você tá se lembrando disso que eu tô falando, ó, todas as 4 estações do ano, elas têm um período para começar e para terminar. Então, observem agora essas figuras. Vamos observar as figuras que estão aí. Lembrando que spring, ela começa em March e vai até May. March, April, May. Março, abril e maio. Detalhe, esses meses que eu estou falando não acontecem somente aqui no Brasil. Nesse caso, é diferente. O que acontece no hemisfério sul é diferente do que está acontecendo no hemisfério norte. Nós estamos no Brasil. Imagina aí que nós estamos no hemisfério sul. Lá no hemisfério norte está acontecendo o oposto. Se aqui está na primavera, spring, lá está em outono, no outono, ok? Então, ó, é invertido. Enquanto aqui está summer, lá está winter. Tá bom? Então, não sigam aquilo que você já tem na sua cabeça sobre o português, como é aqui no Brasil. Lá é diferente. Pensou nisso? Então, agora você consegue fazer o exercício. Ó. Observe o seguinte cartaz que fala das estações do ano em inglês. Em grande parte dos países de língua inglesa que se localizam no hemisfério norte, as estações são diferentes do Brasil, como eu acabei de dizer, e são bem diferentes umas das outras. São bem diferentes por quê? Lembra que spring, primavera, flores, summer, verão, calor, sol, tá? E agora o outono. Aqui no Brasil a gente percebe mais pelo vento. Lá é muito forte aquelas folhas laranja caindo das árvores, cai muitas folhas, então é um pouquinho mais marcado que no Brasil, embora a gente também perceba isso aqui. E o winter lá mais diferente ainda, porque lá tem a neve, tá? Então guardem bem isso, que é a época da neve. Winter lá é assim. Bom, entendemos tudo isso?
vamos para a pergunta, né? Responda as seguintes questões. Qual é a questão? Quais os meses do inverno segundo o cartaz? Então, observa o cartaz. Quais são os meses que acontece o inverno? Lembra qual é o inverno, tá bom? E os do outono? Acabamos de comentar sobre isso. É importante para os estudantes do sexto ano que iniciam agora os seus estudos em língua inglesa que comecem a ter contato com textos escritos e orais. Então, a partir de agora, você vai ter mais contato com textos, tá bom? Já observamos ali, né, o cartaz sobre as estações do ano, já tinha um pouquinho de texto que era o nome dos meses. Agora a gente começa a ter um pouquinho mais de contato com textos mais complexos. Mesmo que não compreendam completamente, mesmo que você não entenda tudo o que está sendo dito, eu peço a vocês que debrucem sobre o texto e se esforcem para que vocês possam entendê-lo um pouquinho mais. Bom, nós temos então aqui um texto que diz assim, visitmaine.net. Esse visitmaine, olha bem, a palavra visit é muito semelhante à nossa, isso nós chamamos de cognata, palavra cognata, é uma palavra que se escreve em inglês muito parecido com o português e a tradução é muito semelhante também, é a mesma, visit. Visitar. Então, visite o Maine, que é um estado americano, tá bom? Igual nós temos os estados brasileiros, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Lá, o Maine é um nome de um estado. Então, você já prestou atenção, você já entendeu aí o título. Então, você imagina que o texto vai ser sobre isso, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência. Aí, diz assim, o texto da página anterior foi tirado de um site de turismo do estado americano do Maine. Responda agora de acordo com ele, marcando a opção correta. Letra A. Qual a finalidade do texto? Qual é a finalidade? Ó, já dei umas boas dicas só no começo da minha fala. Bom, aí você tem as alternativas. Assinale aquela que é a mais adequada. No próximo exercício, no texto da página anterior, encontramos várias palavras parecidas com o português. Dê o significado delas. Lembra que eu acabei de dizer sobre palavras cognatas? Palavra que se escreve muito parecido com o português e a tradução é a mesma. Então, você tem aqui, ó, 5 palavrinhas que você vai observar e tentar identificar a tradução. Basta olhar para elas que você já vai conseguir. Se ainda assim for necessário usar um dicionário online, tudo bem, pode ir lá abrir no Google Tradutor, tá? O Google Translate, ou então o Word Reference, que é um outro muito bacana. Próximo exercício, o texto fala ainda do contraste das cores e cita 4 delas. Cole uma gravura ou use o lápis de cor referente à cor, tá bom? Lembra das cores que a gente já andou estudando por aí? Você já ouviu algumas cores desde criança, não é verdade? Então, a gente precisa estar atento às cores. Bom, nós temos aqui, né, as 4 cores, yellow, blue, red, orange, tá bom? Diquinha aí para vocês, ó, os Minions são da cor yellow, tá? O Bob Esponja também, pensem bem. Então, vocês têm aqui dicas de nomes, né, das cores, muito fácil, que faz parte do seu dia a dia. Fiquem atentos e colhem as imagens. Tenho certeza que você vai se sair muito bem nessas atividades. Bom, vejo você na próxima semana. Espero que vocês se saiam muito bem aí, que vocês tenham muito sucesso. Um abraço da Teacher Daisy.